Se você já curtiu a página @hot.tips.brasil, segue as entrevistas do podcast Paladar Distinto e consumiu no restaurante indicado, tem uma novidade para você. Na Manga, você ganha benefícios ao registrar essa compra em nosso site. A partir desse registro, você acumula pontos e pode trocá-los por dinheiro na conta ou cupons de desconto em lojas como Americanas e iFood. Para mais informações, acesse nosso Instagram, @manga.app. 1, 2, 3. Bem-vindos ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje a conversa é com o chefe Fabrício Moreno, do Paelhas Pepe. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, Gabriel. Obrigado aí pelo convite. Poxa, eu que agradeço. Nossa, eu adoro paella e vai ser muito legal conversar com você, tirar algumas dúvidas, saber um pouquinho da sua carreira. Com certeza. Vamos bater um papo. Legal, bacana. Fabrício, conta pra gente como que você iniciou no mundo aí da gastronomia. Então, Gabriel, comecei muito novo. Sempre tive um atrativo pela cozinha. Enquanto a maioria das crianças ficava brincando, eu gostava de estar junto com a avó, né, com o pai, com a mãe na cozinha, curioso para saber como era. E depois, quando eu cheguei perto dos meus 16 anos, eu já tinha formado na minha cabeça o que eu queria fazer, e aí parti para a faculdade de gastronomia na Imbi Morumbi, e aí me apaixonei de vez, não teve jeito, né? E quando eu terminei a faculdade, surgiu a oportunidade pela própria Imbi de sair e ir para a Espanha trabalhar num restaurante 3 estrelas Michelin. Nossa. Que é o Martín Berasategui, em La Sarthe, em São Sebastião. Sim. Que é o fronteira com a França. Putz, eu conheço. Lá é muito famoso por os pinchos, né? Aqueles... Os pinchos. E sanduichinhos, assim, né? Uhum, montaditos, pinchos. Isso. Os bocadilhos. Bocadilhos. Você pega, desce ali para a parte do porto, em São Sebastião, você vai passando de taberna em taberna. E uma curiosidade lá é que quanto mais sujo tiver o chão do restaurante, da taberna, melhor é a comida. Verdade, porque as pessoas vão jogando assim as coisas. Você vai olhando o papelzinho, porque eles vão pegando os pinchos, as tapas com a mão, com o papel, e vão jogando no chão. Olha, curiosidade. Então, se for pegar ali perto do porto, pegar as tabernas, você já sabe, vai olhando pelo chão. Onde tiver mais suja, você entra. Mais suja, você entra que tenta mais movimento, né? Aí, quando eu regressei para o Brasil, fui convidado pelo chefe Alan, pela Mireia, chefe Alan Villa, não sei se você conhece, da rede Dom Pepe de Nápoles. Sim. Ele me convidou para trabalhar com eles num restaurante novo que eles estavam lá em Moema, que era o La Tasca, Cozinha ao Carvão. Então a gente fazia as paellas literalmente no carvão. E aí seguia a tradição da paella valenciana, bem bacana, usava o arroz bomba, ficava aquela paella bem baixinha, bem tradicional mesmo. E aí eu trabalhei com eles lá por volta de uns 2 anos, onde eu conheci o Chiquinho que trabalhou muitos anos no Dom Curro, e barman de formação, e ele já conhecia o pessoal do Paelhas Pepe. Isso aí eu tô falando de 2011. E aí me chamou, e eu era muito novo, eu tinha 22, ia fazer 23, e me chamou para ir trabalhar lá, para comandar a cozinha, e eu fui. Olha, que bacana. E nessa história já vai completar 10 anos de parceria com o pessoal do Paelhas Pepe. Que legal. Puxa, que história legal. E falando um pouquinho do Paelhas Pepe, eles também são uma origem... Começou, acho, com o vô, né? Com o seu Pepe, né? Seu Pepe. Na verdade, o restaurante foi montado pelo genro. Né? Seu Pepe veio da Espanha, ele e a Dona Maria. 4 filhas.
né? E a dona Pilar, que se casou com o seu Emílio, que era o italiano, o Benedetti, porque o seu Pepe era Gutierrez. E aí se casou com o seu Emílio, que é Benedetti, e ele começou, o sogro fazia paella para os amigos, juntava a família no quintal, fazia aquela tradicional a lenha, né? Tá. E ele foi se apaixonando por esse prato que não tem como, é um prato que junta as pessoas. Com né? certeza. Com certeza. E aprendeu depois que o seu Pepe faleceu, ele começou a continuar a tradição do seu Pepe, né? Sim. E fazer a paella para os amigos. Dividia ali, né? E juntava uma turma e fazia uma paella no quintal da casa que é hoje, ali no Ipiranga. E nisso surgiu a ideia, em 95 eles começaram com fazer eventos externos na casa do cliente. Dos clientes. Dos clientes. E assim foram ganhando nome, uma clientela. Até que, 4 anos depois, dia 12 de março de 1999, eles abriram o espaço físico ali, o salão, onde a gente funciona até hoje. Mas era um quintal. Olha. Era um quintal, gramado, né? Passou por várias reformas para a gente chegar à estrutura que a gente tem hoje. Que a gente tem um salão que comporta, fora a pandemia, comporta mais de 200 pessoas. De 200 pessoas, não? Ele é bem comprido, tudo, né? Conheço lá, nossa, fantástico, que bacana. E até você ajudou muito a desenvolver o cardápio também hoje, né? Se pudesse falar um pouquinho, e até foi muito interessante, você comentou um pouquinho dessa paella a carvão, tudo que você começou. Se puder também contar um pouco dos tipos, né, de paella que existe. Com certeza, vamos lá. Eu montei o primeiro cardápio em 2011, né? Se confiaram praticamente num menino, né, de 23 anos, e foi amadurecendo, minha cozinha foi amadurecendo junto com a experiência deles também. Então foi uma troca mútua de experiências muito bacana. E hoje em dia tem um cardápio que eu prezo focar o tradicional da minha maneira, entendeu? Sim. É a receita tradicional, porém feita com toque, feito no meu estilo. E estamos sempre alterando, por isso que o nosso cardápio é feito em folhas, porque facilita de você trocar, não precisa trocar o cardápio inteiro. Temos entradas aí mais contemporâneas agora, tem um dadinho com queijo espanhol, que é o queijo manchego, né, que é um queijo de ovelha. Então tem várias opções hoje em dia de entradas, pratos, porque antigamente tinha opções, mas quem ia comer paella, quem ia acompanhar quem ia comer paella, não tinha tanta diversidade assim. Agora tem muitas opções. Que legal. E tem muita gente que vai e acaba nem comendo da paella, indo à la carte mesmo. Comendo de tantas opções bacanas que tem, né? Isso. Que legal. E vamos falar um pouquinho dos tipos de paella? Vamos lá. Nós temos a valenciana, paella valenciana clássica, que é o único prato espanhol que tem denominação de origem. Então, ele tem que seguir um protocolo, ele tem que seguir uns ingredientes e o passo a passo para ela ser chamada de paella valenciana. Certo. Aí temos a paella marineira, que aí apenas frutos do mar, legumes açafrão. Temos a paella mista, que foi muito difundida, quando se juntou a carne, pode ser o frango, pode ser o coelho, e junto com os frutos do mar. É uma fusão da marineira com a valenciana. Nós temos também a paella negra, que está no nosso cardápio lá no restaurante, que é uma paella que é feita com o nero de sépia na Itália, mas a tinta da sépia, que é um tipo de lula. Fica bem escura, é um sabor mais intenso de mar. Entendi. Essa leva também apenas os frutos do mar. A gente usa peixe, usa os lagostins, camarões. Certo. Praticamente a decoração é a mesma da nossa paella tradicional, que é a paella do Pepe. Que a nossa paella do Pepe é aquela que é feita ao vivo, que se você já foi, se acompanhou. Já foi, sim. A nossa ideia é que todo mundo acompanhe o preparo. Exato.
pergunte, tire dúvidas. A gente gosta de responder mesmo, ter esse contato com o cliente. E essa daí é uma paella mista, porque ela leva o frango, os legumes e os frutos do mar. Aí nós temos a marineira no cardápio, a paella negra no cardápio. E tínhamos também, mas acho que o brasileiro ainda não tinha muito a cultura, a fideuá. A fideuá é uma paella que sai o arroz, entra o macarrão, o fidel. Um macarrãozinho parecia meia lua. E uma curiosidade é que a fideuá dizem que ela foi criada meio que sem querer, né? Porque o pessoal no campo que foi fazer, repararam, cadê o arroz? Esqueceram. Não tem, só tinha macarrão, vai macarrão mesmo, e virou a fideuá, que é maravilhosa. Para mim, eu acho sensacional. Uhum. Não, eu até acabei esquecendo, a gente ficou falando dessa curiosidade um pouquinho sobre a história, né, da paella, tem algumas lendas. Vamos falar, bora falar dela. Tem algumas E lendas. só para colocar, terminar isso. Eu falei algumas, porém tem mais de 1000 receitas de paella listadas no mundo. Nossa, tá? tem Na muitas Espanha, variações, né? Tem muitas variações. Né? Tem gente que põe alcachofra também, já vi, né? Isso, aí nós vamos ver a origem também do nome. Do nome, né? Sim. Mas vamos falar aí primeiro um pouquinho da história da paella, né? O arroz chegou na Espanha por volta do século VI, pela mão dos bizantinos. Porém, ele só foi difundido pelos árabes 2 séculos depois, que aí que se difundiu, começou a ter mais lavouras. Foi a primeira e maior plantação, foi em Albufera, que é nas arredores de Valência. Entendi. Por ser uma lagoa de água doce, ela tem terras baixas, pantanosas, e é ideal para o cultivo. Essa foi o primeiro cultivo grande de arroz. Aí nós temos século XV, século XVI, o surgimento da paella valenciana, uma comida de camponês, né? Foi criada. O camponês percebeu que ele ia para a lavoura trabalhar, trabalho de campo, e ele já tinha parte dos ingredientes para ele se alimentar. Então ele levava uma panela, que é aquele tacho comprido, tem que ser comprido e baixo, para facilitar na cocção do arroz. E um azeite, o sal. E se ele não estiver trabalhando numa lavoura de arroz, ele levava o arroz também, senão ele já tinha até lá no campo o que ele precisava. E aí o cara ali no campo de arroz valenciano, o camponês, pegou uma lebre, pegou uns legumes, pegou o açafrão e criou esse prato. O arroz, o azeite, tudo que eles tinham, e era necessário para eles conseguirem se alimentar no campo. Aí foi se difundindo, aí a receita foi chegando na costa, mais para o interior, e aí foi tendo as variações. Né? Chegou perto do litoral, aí cada região foi trocando os ingredientes. Entendi. Pelos ingredientes da sua que região. Tinham. Exemplo, o pessoal do litoral aí começou a incluir os frutos do mar. Aí apareceu a marineira. Onde tiraram o coelho, a lebre, a carne de caça que eles utilizavam, e entrou o pescado, entrou os camarões. Eles não focam muito na Espanha na decoração quanto a gente foca aqui no Brasil. Entendi. Eles prezam muito por um arroz bem feito. O sofrito, que é aquela base, aquele refogado. O primeiro refogado que caldo, você faz. O primeiro refogado, isso. Sim. Você vai usar a proteína, usar os legumes. Um bom caldo forte, né? Bem saboroso. E o que tiver no meio do arroz, eles prezam, às vezes nem decoração. Você vai achar só aquela panela com aquele pouquinho de arroz no fundo. Isso, tem bastante legumes, carnes. Você tem também, não comentei aquela hora, mas você tem também a paella de la huerta, que a gente serve no restaurante, que é uma paella só de legumes, que seria uma paella vegetariana. Você pode usar vários tipos de legumes e fica sensacional. Faz um belo caldo forte com legumes e também uma ótima opção. E a gente pode ver que, né, Fabrício, aqui muitas das comidas, assim, alguns produtos surgiram no campo, né? Dos camponeses, das pessoas, né, fazendo, testando, e hoje são pratos que, né, são fantásticos, mas que vieram lá de trás, que, poxa, plantaram, testaram, deixaram o negócio, fermentou, aí surgiu tal coisa,
né? Essa difusão foi muito, muito bacana. Você Grandes comentou pratos. grandes pratos, Grandes né? pratos. Começaram a ratatouille. Ratatouille é prato de camponês. Sim, mistura Também foi criado no tudo. campo, tudo. Olha, E coisa aí é um muito. clássico É também. um clássico, verdade, que legal. E falando um pouquinho, essa paella que é feita com carvão, diferente, dá um sabor diferente um pouquinho assim? Passa isso? Ou Sim, sim, sim. Você sente a diferença, pega um defumado um pouquinho? pega um defumado legal no arroz. Hum, A gente poxa, tenta passar esse defumado quando a gente faz no fogareiro a gás, certo. utilizando um pouco do pimentão defumado, a páprica defumada. Páprica defumada, tá, para passar Isso, esse gostinho. isso. Poxa, A gente coloca nunca tinha visto assim ele acaba no passando, carvão. Passando um pouco esse sabor. a páprica acaba passando um pouco, já que a gente não tem o carvão, a gente usa a páprica. Aí no Certo. campo, quando você faz ali na lenha, no carvão, o sabor Puta, é é outra. único. Puxa Não. vida. Ele ajuda na formação do socarrat, que é aquele arroz que pega na lateral e no fundo da panela, já que você não pode mexer depois que o Hum, arroz entra na panela junto com o caldo, com o refogado, você não pode mexer. Então, esse arroz acaba pegando no fundo e é a melhor parte. O espanhol, se não tiver socarrat, não é paella. olha só. Ah, então tem esse É, segredo. tem esse segredo. Esse Porque arrozinho que fica no fundo. no fundo, assim, meio grelhadinho que dá esse toque, então. Uhum. Putz, eu não sabia. E como o arroz, o bomba, que é o mais usado para paella, ele é um arroz curto, com muito amido redondo, né? Conforme ele vai cozinhando, ele absorve parte do caldo, ele vai formando essa crostinha que fica ao mesmo tempo crocante e cremosa. Ah, certo. É difícil de explicar assim falando, Falando, com mas certeza. é bem Nossa, legal. muito legal. E eu vi também que quando faz assim, ou faz um X, ou faz só aquela camada no meio assim de arroz, né, para você saber a proporção de arroz que você coloca, você abre assim, né, depois que você põe os É, ingredientes. existem técnicas aí para você colocar Sim, o arroz na paella, né? isso. Lá no restaurante a gente usa essa, a gente abre um espaço no meio dela, entra com uma barreira de arroz que tem que passar do caldo 2 dedos acima, para a gente saber a quantidade certa, a proporção de arroz caldo, para ela não ficar o arroz passar Ou, ou o arroz ficar duro. ah, que É a bacana. proporção certinha. Lá na Espanha eles costumam colocar com a mão mesmo Tá. e colocar em cruz. Dizem que estão abençoando a paella, mas cada Sim. mãozinha que eles colocam de arroz é para uma pessoa. Eles conseguem calcular Hum, a porção exata para eles. entendi. Poxa, então É. tem essa técnica aí. E falando um pouquinho da construção, Fabrício, então na realidade começa com os. Depende do tipo, mas sempre começa fazendo o caldo, colocando os legumes, dando aquela temperada, né? Toda a mise en place Isso. feita antes, bonitinha, deixar tudo picadinho. Entendi. Aí você Certo. escolhe a tua proteína. Se Tá. você vai usar o frango, vai Frango. usar o peixe, né? Isso. Pode usar carne de porco, que Porco fica bem também. legal, fica Tá. muito bom. Eu sugiro carnes com um pedaço de carne com osso, tipo uma costelinha com osso. Todas Hum, essas carnes que ficam mais perto do osso, elas têm mais sabor, mais passam mais sabor. sabor tutano, né? Sim. E aí os legumes que você preferir, a gente usa no restaurante cebola, vagem, pimentão, tomate. A gente usa o açafrão espanhol, pistilho verdadeiro, que Puxa depois eu vou vida. comentar, mas é um dos ingredientes, talvez o ingrediente mais caro, até mais que o Nossa. ouro. Caramba. E vou depois contar uma curiosidade sobre ele. Puxa, que E, fantástico. e a gente faz um caldo super potente. Você pode colocar a pele do frango, dá uma fritada nela, Tá. que ela vai soltar sabor. Sim. Tira, aí você vai entrar com casca de camarão, a para de peixe, tudo que você tiver para dar sabor nesse teu caldo. Certo. Esse é o nosso caldo. A gente não coloca o mirepoix, os legumes. É só mesmo casca de camarão, a pele do frango e as aparas de peixe para fazer o nosso caldo. Completa de água, deixa ferver, processa e coa. Pode-se usar também
o caldo da cocção das armejas, do vongole, passa por um chinois com uma etamine, bem fininho, para não passar nenhum grãozinho de areia, e usa esse caldo que também é bem potente, bem saboroso. E aí, o açafrão, os legumes, a tua proteína, o caldo e o arroz. E aí o processo, fritar a proteína e ir juntando cada legume no seu tempo, certo? Sim. Para não passar o ponto. Eu indico, por último, antes de colocar o caldo, deixa refogar um pouco, lógico, entrar no sofrito, Certo. você colocar a vagem, que pode ser a macarrão ou aquela nacional, mesmo que é um pouquinho mais grossa, que eu prefiro, ela fica mais al dente, mais crocante. Deixa isso refogar, entra com o caldo. Esse caldo precisa ficar em contato com o refogado pelo menos uns 25 a 30 minutos para ter essa fusão de sabores. Se você coloca um caldo no seu sofrito e logo entra com o arroz, você não tem sabor. Você precisa deixar a fusão desses dois. Depois você vai ver o caldo vai começar a dar aquela espumada legal. Prova, acerta o sal na hora de colocar o arroz. Fez a barreira, 2 dedos acima do caldo, abriu ele no meio, metade para um lado, metade para o outro, você vai ter uma paella bem nivelada, não vai ter mais arroz num ponto do que em outro. Entendi. E aí você pode montar a sua decoração também como você quiser. Aí monta a decoração. Entendi. Aí é freestyle, não tem muito o que... Cada um escolhe os ingredientes que quer colocar. Cada um coloca, né? Tudo. Puxa, e Isso. quanto tempo em média, assim, então, para ficar pronta, assim, umas 2 horas e meia, 3 horas? Tudo vai depender do tamanho da tua paella. Ah, tá. Vou falar de uma paella para umas 50 pessoas, que é um tacho de 90 centímetros, Tá. uma panela de 90 centímetros. Vai demorar em torno aí de 2 horas para você fazer ela certinha, bonitinha. Bonitinha, mas... Com tempo. Com Você tempo. fazer um sofrito bem feito, deixar o caldo apurar, para depois entrar com o seu arroz. Depois que o arroz entrou, Então, é meia horinha. é meia horinha para dar aquela... O processo mais demorado é o sofrito e a junção do caldo. Ah, tá. Que aí que é o deixar segredo. o caldo apurar. Aí que tá o segredo. Depois é o arroz, lógico, também você tem que acertar, mas Com certeza. primeira parte que é o segredo, né? Então, Fabrício, a primeira que você tem que deixar bem legal, que é isso que vai dar o sabor, né? A paella não é um prato difícil, ele é um prato trabalhoso. Sim. E a única maneira de você não errar é prática, é fazer várias vezes, repetir. Mas o que eu te falo, você tendo ingredientes de qualidade, um sofrito bem feito e um caldo forte, potente, não tem como você ter uma paella não tem ruim. como errar, né? Nossa, caramba, que bacana. E eu vi assim, falando um pouquinho dos ingredientes que você falou, também é muito importante, né, a seleção dos ingredientes, né, desde o arroz, né, o arroz correto, né, toda Com certeza. essa seleção vai fazer uma diferença incrível, né? Você tem que saber toda a origem do que você está usando no teu prato. Isso não é só para paella, é para tudo, né? Para tudo. Então, ter um açougue de confiança para você comprar, seja o teu frango, seja o teu porco, seja vou fazer com coelho, seja o coelho, lugar que você confie. Conhece. Que você saiba a procedência, isso. Os legumes também firmes, frescos, né? Nunca aquela vagem mais passada, o tomate muito mole. E esse tomate mais mole você deixa para fazer o molho catalão, que aí já é outra história para comer com o Ramon, que é aquele tomate bem maduro. Nossa. Indico sempre legumes frescos, sempre. Carnes selecionadas. E os frutos do mar também você tem que confiar muito na peixaria que você compra. Com certeza. Frutos do mar é complicado, né? Se você tem que bem trabalhar complicado. Nossa, frutos do mar é uma das comidas mais, assim, complicadas, né? Se não tem uma procedência bacana, uma origem, né? Pode dar problema, né? É muito perecível, né? Tudo. A gente usa na paella do restaurante o arroz parbolizado, porque é um arroz que ele segura mais a cocção, né? Sim. Ele tá entre o integral e o agulhinha. Ele segura mais a cocção. Então a chance de você perder o ponto é bem menor. Né? Entendi. Então a gente usa o parbolizado, mas o tradicional, bomba, a gente faz as panelas menores, tipo a marineira, o arroz negro, a gente
quando o cliente quer, a gente faz com o arroz bomba, Tá. que é um arroz muito delicado de se trabalhar. Questão de Entendi. segundos ele passa ao ponto. Então É tem um que tomar arroz bem suco. delicado para se trabalhar. Tem que ter uma boa experiência para trabalhar com ele. Entendi. E também tem muita, o que você está falando agora, né? Também tem muita diferença do tamanho, né? Do tamanho da panela, né? Que você vai fazendo, né? Então, se é uma Com menor, certeza. você consegue ter um controle. Então, conforme vai aumentando muito, assim, a complexidade também aumenta, né? Um pouco mais, ela cansa um pouco mais o braço, as maiores, né? Cansa. Com Mas certeza. a questão de trabalho em si, eu prefiro fazer uma paella para 80 pessoas do que uma pequenininha. A gente acostuma, né? Exato. Que A gente pequenininha acostuma. dá um mega trabalho também e já serve já mais gente. Mas realmente, se você não tem a experiência, faz uma panela para umas 2, 3 pequenas E vai e vai aumentando. aumentando. Vai aumentando, porque A aí gente chama os amigos, chama a família, junta a família, porque é um prato que todo mundo gosta de ficar em volta, dar um pitaco. Eu lembro desde pequeno em casa, enquanto a maioria das famílias tinha aniversário, fazia um churrasco, fazia uma feijoada, eu lembro do meu pai do lado da paella fazendo. E uma tradição que passa de pai para filho. Não, E muito bacana. é um prato muito apaixonante. É uma cozinha afetiva, assim, um prato afetivo muito, né? Que tem muita essa parte Isso. mesmo afetiva, muito, muito legal. E de curiosidade, Fabrício, você estava falando, né? Que às vezes tem paella para 80 e tal. Eu já fiz fotos, assim, lá do Pepe lá, nossa, com até um drone lá sobrevoou, assim, e fez umas filmagens. Qual que é o maior tamanho lá que vocês já fizeram, assim, para quantas pessoas? Aquela foi a paella que a gente fez no aniversário de 20 anos. 20 anos. Ano retrasado. Nossa. Lá no restaurante. Até se você for lá, ela tá pendurada bem na entrada. Sim, na entrada, aquela lá, então. Puxa vida. É uma panela ali gigante. de uns 3 metros de diâmetro. Sim, nossa. Ela serviu 2.000 porções. A gente fez 2.000? A gente aproveitou o aniversário do restaurante, fez uma ação beneficente, que a gente trocou a porção de paella por quilo de alimento para a gente doar para uma ONG ali do Heliópolis. Nossa, e foi um evento que não pensei que fosse ser dessa magnitude, foi muito legal mesmo. A gente estava em 13, 14 pessoas, chefs fazendo a paella e cada um dando um pitaco prova, jogando o arroz com balde. Eu vi com pá lá, mexendo com pá, né? Porque é gigante, né? Assim, né? Nossa. É muito Não, e aquela panela, para colocar na parede, a noite foi difícil. Pensa numa cena que foi hilária. Caramba, deve ter sido mesmo. E o fogareiro embaixo, eram várias bocas assim? Como que vocês fizeram? Foi montada uma estrutura de ferro. De ferro? E aí colocou-se 8 fogareiros embaixo. 8 fogareiros, nossa. Cada quadrante dela tinha 2 fogareiros. 2 fogareiros. A gente montou uma estrutura para conseguir pegar todo o diâmetro dela. Nossa, imagina a quantidade de arroz puxa vida. Deve ter sido absurdo. Não me recordo agora certinho a quantidade que a gente colocou de arroz, mas era muito grande. É muita coisa, muito grande. A gente pensa aqui em 3 metros de diâmetro numa panela, pensa que não é nada, mas é muito grande. Muita coisa. E essa foi a maior panela que a gente preparou. Nossa. Lá no restaurante. Vocês tiveram que mandar fazer, né? Foi tudo programado, né? Foi feito por um serralheiro, por encomenda. Por encomenda, tudo certinho. Ela veio de guincho. Nossa. Ela veio de guincho, lá do galpão que ela foi feita. Sim. Mas foi um evento fantástico. Bem bacana. Puxa, que legal. Bem bacana mesmo. Nossa, que demais. Ô Fabrício, conta algumas curiosidades então, você estava falando dos ingredientes, né, desses preparos. Vou comentar com você agora sobre por que a origem do nome paella, né, que o pessoal fala muito. Exato.
Tem gente que fala que ela vem do latim patella, com 2 L's, patella, que era uma bandeja que era usada na Roma Antiga, uma bandeja do mesmo formato que era usada na Roma Antiga para fazer oferendas. Tem outra sobrenome, né, que não menos convincente, que os camponeses, eles iam para o campo e quando eles voltavam no final de semana, eles traziam aquela panela para fazer aquele prato paellas para elas, para as mulheres que ficavam em casa. Então, eu acredito mais nessa versão. Sim. Não, é muito bacana, assim, tudo divertido. E essa parte do ingrediente, você está falando do ingrediente também que é super complexo, né? Que assim, super... O açafrão? Então. Sim. Vamos só uma curiosidade. O preço do quilo do açafrão, o pistilho, varia 1.000 euros o iraniano a 3.000 euros o espanhol. Caramba. Aí você me pergunta, por que é um ingrediente tão caro? Exato. Ele é o pistilho de uma flor chamada Crocus satyrus. E para você obter 1 quilo de pistilho de açafrão, você precisa de 250.000 flores. Nossa. E todo esse processo é feito manual. Agora você imagina o trabalho e por que é caro desse jeito. Né? Puta, não tinha ideia. Caro, é bem caro. Caro esse negócio. Puta vida. Também, eu separei uma curiosidade bacana, não é sobre a paella, é sobre a bebida mais tradicional da Espanha, que é a sangria. A sangria, ela é de origem do sul da Península Ibérica, mas conhecida ali como Andalucia, né? O sul da Península Andalucia. E o nome sangria vem da sangria dos touros, das touradas, por ser uma bebida tão consumida durante os eventos, né? Durante as touradas. Por isso que veio o nome, então. Como ela é feita com vinho tinto, eles deram esse nome pela sangria do touro. O sangue do touro. Né? Nossa, eu vejo também lá na Paellas Pepe, é uma das bebidas que mais saem lá. Sai muita, né? É bastante. Verdade. De drink, de bebida ali clássica, de bebida clássica. Carro-chefe. Não, com certeza. Você falando agora, eu lembrei. Que é uma bebida refrescante. Muito bacana. Tem que ser refrescante, porque a Andalucia é quente demais. A região mais quente da Espanha. Então, é uma bebida muito gostosa, muito refrescante. Por levar as frutas também. As frutas aí podem variar também de região para região da Espanha. E também, assim, diversos outros, assim, que você falou. Mas essas são as principais. Mas é que você falou, cada região da Espanha tem muito o prato local, né? Assim, acho que o preparo deles, né? Que você falou, tem muitas receitas, né? Então, tem cada restaurante também com certeza. Dá um toque, assim, né? Mas hoje são poucos restaurantes que fazem, então, com carvão, né, Fabrício? Assim, ou lá fora tem também? Lá fora é mais. Lá fora é mais, né? Tem lá mais. Fora tem mais. Aqui no Brasil, eu desconheço restaurante que trabalha com carvão para fazer paella. Posso estar errado, mas eu desconheço. Eu desconheço porque dá um certo trabalho. O La Tasca, na verdade, foi o único que eu lembro de ter trabalhado nesse estilo. Nesse estilo, né? E faz um diferencial tremendo. Bacana, nossa. E a questão que a gente estava conversando, a mudança dos ingredientes de região para região, paella é o nome da panela. Da panela. Entendi. Os ingredientes que você vai usar só vai mudar o estilo da paella que você está fazendo. Entendi. Que o pessoal fala muito da pronúncia. Da pronúncia. Paella. Tem muito. Cada um falando de uma forma. Tá errado desse jeito, não tem errado. Vai da região que você tá, da maneira que eles falam. Que eles falam muito com dialetos, então a maneira que você falar tá correta. Só depende de região para região da Espanha. Ainda mais ali a região
lá dos Pintos, tal, San Sebastião, o País Basco. San Sebastián. País Basco. País Bascos, né? Eles têm um dialeto deles, né? É absurdo. Então, é absurdo. Todo o tempo que eu fiquei lá, eu não consegui, acho que aprendi 2, 3 palavras. Verdade. É o basco e o valenciano. Um dialeto Sim. complicado de... O catalão também, catalão é muito diferente. Sim. Exato. Então tem encantador, tem muita essa regionalidade. Sim. E os mais velhos, principalmente lá no País Basco, os mais velhos, eles falam em basco. Se você for falar em espanhol com ele, é basco mesmo. Faz questão, né? Essa origem, eles são muito fortes nessa tradição. A diferença do norte da Espanha para o sul. No norte o pessoal é um pouco mais fechado, né? Não conversa tanto. O sul é a terra mais festeira da Espanha. É mais dado, né? É mais dado. É mais caloroso. Acho que por causa do clima também, né? Sim. Poxa, que legal, Fabrício. Tem mais alguma curiosidade que você acha interessante? Uma paella, acho que a maior que foi, eu não tenho certeza da localidade, certo. A maior paella que ela foi preparada na Espanha foi uma paella para 100 mil pessoas. Nossa, 100 mil pessoas? Com um diâmetro de 25 metros. E a gente falando da nossa panela de 3 metros, que é grandona, você imagina 25 metros e 6 toneladas de arroz. 6 toneladas, caramba, daí teve pro Guinness, né? Entrou pro Guinness. Caramba. E o arroz ele foi espalhado com retroescavadeira, eles criaram pontes no meio para poder passar entre elas. Nossa, para fazer toda essa mistura, com certeza. Como se fosse umas mini pontes lá, né? Absurdo. Nossa, que demais, que bacana. Não, muito legal. Mas sobre isso, queria te agradecer, viu? Tá dando tempo, muito obrigado aí pela participação. E eu queria que você compartilhasse suas redes sociais aqui com os nossos ouvintes. Com certeza, gente. Segue lá, Chefe Moreno ou Chefe Fabrício Moreno no Instagram. Eu posto um pouco do meu trabalho. A página do restaurante também, do restaurante Paella Pepe, né? Que legal. E vou aproveitar para divulgar também. Tem a página de um projeto que eu estou fazendo junto com a minha irmã, com a minha mãe, sobre a cozinha da família Aranda, que legal. É onde veio a minha parte. Eu sou Fabrício Moreno, mas eu sou Fabrício Aranda Moreno. Esse Aranda que vem ali de Andalucia, e a gente faz algumas receitas bem tradicionais nossas de família também, então... Antepassos, né? Tô vendo aqui antepassos, rocamboles, né, família? Isso. E para quem quer conhecer, chama Aranda Cozinha Familiar. Tá bom? Segue lá, isso, gente. no Instagram. Puxa, Espero legal. que vocês tenham gostado do conteúdo aí. Com certeza. Poxa, eu considero uma das melhores paellas que eu já comi. Poxa, por isso que eu falei, preciso convidar o chefe Fabrício Moreno aí para falar um pouquinho sobre paella aqui para os ouvintes, né? Então, super lisonjeado aí com o seu aceite aí no convite. Tá certo, Fabrício? Não é porque eu sou o chefe de lá, mas eu falo, é a melhor paella de São Paulo, hoje em dia. Melhor. Não tem igual. Quem não conhece, vai lá conhecer na Rua Bom Pastor, no 660, tá bom, gente? Isso, estão todos convidados. Obrigado, Gabriel. Obrigado, um abração. Um abraço.